Gente, olha o jogo de luzes lá, ó. Tem várias luzes, ó, amarelo, azul. Só que, gente, olha, é no meio do nada, em cima da serra. Um influenciador do Paraná gravou luzes estranhas perto de uma área de mata. Os animais ficaram agitados. Barulhos apareceram no meio da vegetação. A internet começou a chamar aquilo de OVNI. Milhões de pessoas assistiram. Ufólogos entraram no caso. A FAB se pronunciou. A ABIN foi citada. E agora ficou uma pergunta no ar. O que apareceu naquela noite? Era drone? Era balão? Era montagem? Era algum fenômeno no céu? Ou realmente existe algo neste vídeo que ainda ninguém conseguiu explicar? Hoje você vai entender o caso Mike Leão. E porque esse suposto OVNI do Paraná colocou a internet, especialistas e órgãos oficiais dentro do mesmo mistério. Tropa, hoje o vídeo é diferente. Não é só afirmar que apareceu nave alienígena. Não é sobre vender teoria pronta. E também não é sobre debochar de quem ficou assustado com as imagens. A ideia aqui é olhar o caso com calma. Porque quando um vídeo viraliza desse jeito, com luzes no céu, relato no meio do campo, animais assustados, mata fechada e órgão oficial se pronunciando, a gente precisa separar 3 pontos importantes: o que foi visto, o que foi confirmado e o que se diz na internet. Porque OVNI, na tradução simples, significa só uma coisa: objeto voador não identificado. Não significa automaticamente alienígena, significa que até aquele momento aquilo não foi identificado. E é justamente aí que esse caso fica mais interessante. Porque o vídeo viralizou como mistério, mas a resposta oficial não encerrou completamente a curiosidade do público. Mike Leão é um influenciador do Paraná. Ele mora em uma região mais afastada, com sítio, animais, mata e uma rotina bem diferente daquela vivida na cidade grande. E esse detalhe é importante. Ele já mostrava a rotina no campo, mostrava animais, mostrava vida simples, bastidores de sítio. Então quando ele começou a publicar vídeos dizendo que tinha visto algo estranho perto da mata, muita gente prestou atenção, porque não parecia apenas um conteúdo montado do nada. Parecia um relato espontâneo, e esse é um dos motivos do caso ter viralizado tão rápido. O público viu uma pessoa comum, em um ambiente comum, reagindo a algo que parecia fora do normal. E na internet isso é combustível perfeito. Um vídeo gravado de forma simples, um relato assustado, um cenário escuro, luzes estranhas, animais inquietos. Uma pergunta que todo mundo já fez alguma vez na vida olhando para o céu: e se aquilo não for algo comum? Segundo o próprio relato do Mike, aquela noite começou estranha. Animais estavam agitados, barulhos pela vegetação. Uma sensação de que alguma coisa diferente estava acontecendo ali. Depois ele grava luzes na região da mata, luzes fortes, estranhas, paradas em uma área mais elevada. E aquilo começa a chamar a atenção. Não era uma gravação de estúdio, não era uma produção cinematográfica. Era um vídeo com cara de celular, com uma reação real, com aquele tom de quem não sabe exatamente o que está acontecendo ou o que está vendo. Parece algo que poderia acontecer com qualquer pessoa. E aí começa a avalanche na internet. Uns dizem que era OVNI, outros dizem que era drone agrícola, outros falam em balão, outros acham que era reflexo, até outros dizem que era encenação. Esse é o ponto. O vídeo não viralizou porque provou alguma coisa. Ele viralizou porque deixou uma dúvida. E dúvida na internet, meu amigo, tem de mais do que certeza. Depois que os vídeos começaram a circular, o caso saiu da bolha do Mike. Foi parar em uma página de notícia. Foi parar em perfis de curiosidade. Foi parar em canais de ufologia. Foi parar em grupos. Foi parar em comentários de pessoas tentando analisar frame por frame. E aí acontece uma coisa clássica na internet. Cada pessoa começa a enxergar uma parte da história. Quem acredita em OVNI para o vídeo e vê uma possível prova. Quem é cético olha e tenta encontrar uma explicação comum. Quem gosta de mistério só quer saber o próximo capítulo. Foi assim que o caso cresceu. Não foi só o objeto, foi o conjunto inteiro. Foi a mata, os animais, o medo, o relato, a luz estranha, a dúvida, a FAB e a ABIN. Tudo isso junto fez o caso parecer maior. E quando um caso envolve céu, objeto estranho e órgão oficial, a curiosidade explode. Porque o público pensa: se não era nada demais, por que tanta gente está falando disso? E nesse caso, a curiosidade ficou ainda maior quando a FAB decidiu responder. A parte mais importante desse caso é o pronunciamento da FAB, porque quando a Força Aérea Brasileira entra na história, o assunto muda de tamanho. Segundo o que foi divulgado, a própria FAB, por meio do DCEA, informou que nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea naquela data. Também foi dito que não houve reporte de aeroportos locais sobre objeto desconhecido. Ou seja, do ponto de vista do
controle do espaço aéreo, tudo teria ocorrido dentro da normalidade. Agora, isso não significa que o Mike não viu nada, não necessariamente. Significa que a FAB não identificou, pelos sistemas dela, um objeto desconhecido naquele contexto. E aqui tem uma diferença importante. Uma coisa é uma pessoa ver uma luz no céu, outra coisa é um radar militar detectar algo relevante. Nem tudo que aparece para o olho humano aparece de forma clara em radar. E nem toda luz no céu é uma ameaça aérea. Pode ser drone, balão, reflexo, aeronave em distância, algum fenômeno visual, pode ser objeto pequeno, pode ser algo que não tenha perfil de risco. Então a fala da FAB não transforma o caso em alienígena, mas também não responde tudo para quem assistiu ao vídeo. Ela apenas coloca um limite. Oficialmente, não houve identificação de objeto desconhecido nos radares, e para o público fica a pergunta: então o que apareceu nas imagens? A história ficou ainda mais estranha quando começou a circular a informação de um suposto contato da ABIN. Mike teria divulgado um documento ou um comunicado atribuído a uma pessoa se apresentando como agente da Agência Brasileira de Inteligência. Só que a própria ABIN negou ter entrado em contato com ele e disse que não reconhecia a autenticidade daquele documento. Isso é muito importante, porque quando aparece nome de órgão de inteligência em um caso de OVNI, a internet vai longe. As teorias crescem, o mistério aumenta, a imaginação dispara. Mas até onde foi divulgado, a ABIN negou participação. Então a forma mais correta de falar é: houve um suposto contato divulgado, mas a ABIN negou que esse contato tenha partido dela. Isso abre outro lado do caso. Além do mistério sobre o objeto, existe um mistério sobre a própria repercussão. Quem criou esse suposto documento? Por que criou? Foi brincadeira? Foi tentativa de aumentar o caso? Foi alguém se passando por agente? Ainda não está claro, mas isso mostra como casos virais podem sair do controle muito rápido. Depois que o vídeo viralizou, especialistas e pessoas ligadas ao tema começaram a comentar. Alguns disseram que não parecia haver manipulação digital evidente. Outros falaram que o padrão das luzes era diferente. Mas é importante deixar claro: não identificar montagem não significa provar que era uma nave alienígena. São coisas diferentes. Uma coisa pode ser verdadeiro e ainda assim mostrar algo comum. Um drone verdadeiro, um balão verdadeiro, uma luz verdadeira, um reflexo verdadeiro, um fenômeno verdadeiro. O mistério não está apenas em saber se o vídeo foi editado ou não. O mistério está em saber o que exatamente aparece nele. E existem várias hipóteses. Pode ter sido drone? Pode. Pode ter sido balão? Também pode. Pode ter sido algum reflexo ou fenômeno de luz? Pode. Pode ser algo ainda não identificado? Sim, mas não identificado não quer dizer automaticamente extraterrestre. Esse é o cuidado que muita gente não tem, porque a internet gosta de pular etapas. Sai de não sei o que é, direto pra é alienígena. Mas uma análise séria precisa ficar no meio. Olhar o vídeo, o local, o horário, radares, possíveis drones, balões, olhar relatos, olhar se há outras testemunhas e só depois tentar chegar em uma explicação. Esse caso viralizou porque ele tem todos os elementos de uma boa história de mistério. Tem um homem comum, um sítio, mata, animais inquietos, luzes estranhas, vídeo de celular, internet tentando investigar, FAB respondendo, ABIN negando contato. Tem ufólogos comentando e tem uma pergunta sem resposta simples. Esse tipo de história prende porque toca em uma curiosidade antiga, a ideia de que talvez exista algo acontecendo no céu que a gente não entende completamente. E isso não é coisa só de brasileiro. Nos últimos anos, o tema OVNI voltou a ser discutido no mundo inteiro. Governos, militares, pilotos e pesquisadores já falaram sobre objetos não identificados em vários contextos. O próprio governo americano soltou diversos materiais mostrando possíveis acontecimentos de objetos não identificados. Mas existe uma diferença entre discutir fenômenos não identificados e afirmar que são seres de outro planeta. Uma coisa é mistério, outra coisa é conclusão. E o caso Mike Leão está exatamente nesse meio. Ele não entrega uma prova final, mas entrega um mistério bom bastante para prender milhões de pessoas. No fim, o caso Mike Leão mostra uma coisa muito forte sobre o nosso tempo. Hoje, qualquer pessoa com um celular pode transformar uma luz no céu em um mistério nacional. Em poucos minutos,
O vídeo sai de um sítio no Paraná e chega em milhões de pessoas. Depois vem notícia, vem especialistas, vem teoria, vem órgão oficial, vem gente acreditando e gente duvidando. E a verdade fica em disputa. Até agora a gente não tem prova de alienígenas. Também não tem uma explicação pública que tenha encerrado completamente a curiosidade do público. O que existe é um caso viral, um relato estranho, uma resposta da FAB, uma negação da ABIN e muitas perguntas abertas. E talvez seja por isso que esse caso explodiu na internet. Porque no fundo todo mundo já olhou para o céu alguma vez e pensou: será que a gente sabe mesmo tudo o que está vendo? Comenta aqui. Você acha que o caso Mike Leão foi drone, balão, fenômeno natural, montagem ou algo realmente inexplicável? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e eu te vejo no próximo vídeo.